Olá, jovens. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, mais um exemplo resolvido aqui para vocês, novamente abordando aí assuntos correspondentes ao tema de trabalho e energia cinética. E este exemplo que eu escolhi para esta aula, para este vídeo aqui, também é tirado do livro texto do Halliday, de Física 1, Mecânica, da 10ª edição. É o exercício 16 do capítulo 7, aí para quem estiver acompanhando pelo livro, ok? O livro coloca aqui 2 pontos, indicando um grau de dificuldade médio para esse exercício. Eu, particularmente, acho que não é tudo isso. Na realidade, para mim é um exercício simples ainda, acredito que vocês também vão perceber isso. Mas talvez esse grau de dificuldade que ele coloca aqui é mais pelo trabalho que ele dá, né? Ele é um pouco mais elaborado, você tem que fazer algumas passagens aí, um pouco mais elaboradas para conseguir resolver, mas nada que seja complicado aí, ok? Mas vamos lá, vamos para a resolução então. Lendo o enunciado aqui, a gente tem que um objeto de 8 kg está se movendo no sentido positivo do eixo x. E quando ele passa por uma posição x igual a zero, uma força constante dirigida ao longo do eixo passa a atuar sobre ele. Então isso aqui é importante, tá? Já vamos marcar aqui que ele fala que é uma força constante dirigida na direção do eixo, né? Então ele está apontado aí na mesma direção do eixo. Ela é paralela ao movimento, né? Ele diz para a gente que a figura 7.27 mostra a energia cinética em função da posição x quando o objeto se desloca de x até a posição x igual a 5 metros. Então, quando ele está se movimentando para frente ainda, este é o gráfico que descreve o valor da energia cinética em relação à posição. Então, a gente percebe que a energia cinética do sistema diminui. Então, aqui a gente já consegue identificar a característica da força aí. Essa força é uma força contrária ao movimento. Porque se a energia cinética está diminuindo, significa que a velocidade também está diminuindo. Consequentemente, a diminuição dessa velocidade vai estar atribuída a uma força contrária, uma força de desaceleração. Ok? Mas vamos lá. E ele também nos dá aqui que o valor, né, nominal da energia cinética na posição zero, então na hora que ela passa em x0, é igual a 30 joules. Aí ele fala que a força continua a agir. Tá? Depois que essa força começou a atuar sobre o corpo, ela não para mais, ela vai atuar indefinidamente agora. E aí ele pergunta qual é a velocidade do objeto quando ele passa de volta pela posição x igual a menos 3 metros. Ou seja, esse corpo foi até a posição 5, a força era desaceleradora, ele começa a voltar, agora a força vai estar atuando como uma aceleradora, ele passa pela posição 0 e vai lá até a posição menos 3. E é nessa posição que ele quer que a gente determine, então, a velocidade na posição menos 3 metros, ok? Então é basicamente isso aqui o nosso exercício. A gente tem um eixo X aqui, orientado, por exemplo, para a direita, e a gente tem 3 posições de interesse destacadas no enunciado aí. Posição menos 3, a posição 0 e a posição 5. A posição menos 3 é aquela que a gente quer determinar a velocidade. A posição menos 5, a gente já tem um valor aí informado a respeito, né? A gente já tem uma característica importante nesta posição, que é o quê? Na posição 5 pelo gráfico, a gente vê que a energia cinética é zero. Então, se a energia cinética é zero, como a massa do corpo não é, né, não é nula, é uma massa de 8 kg, então necessariamente a energia cinética nesse cara sendo zero, a velocidade nessa posição também tem que ser zero. Então, a velocidade aqui é nula. Ok? E a velocidade na posição zero a gente não sabe, a gente só sabe qual é a energia cinética, até dá para calcular ela, mas inicialmente a gente não vai trabalhar desta forma ainda. O que a gente pode fazer aqui é, então, analisar se eu quero a velocidade neste ponto e eu tenho a energia cinética inicial aqui, considerar, né, esse ponto como ponto inicial, eu tenho energia cinética nesse ponto aqui que é zero. Então, com isso, eu posso escolher agora este deslocamento D da posição 5 inicial até a posição menos 3 final. Com esse deslocamento aqui, eu consigo calcular o trabalho realizado e consigo calcular qual é, então, a velocidade neste ponto a partir da variação da energia cinética. Vamos lá, então. Então, neste caso, a gente vai ter que usar o teorema trabalho-energia, né? O trabalho-energia cinética, que a gente definiu, então, como sendo o trabalho igual à variação da energia cinética, ou seja, por definição de energia cinética, meio de m, v ao quadrado, é a energia cinética final, menos meio de m, v0 ao quadrado, que é a energia cinética inicial. E eu falei que era para a gente analisar esse movimento aqui de D voltando, né, no sentido contrário do eixo x, a gente vai considerar, então, a posição 5 como sendo a posição inicial. Logo, a velocidade v0 é a velocidade na posição 5, que a gente já viu aqui, então, pelo gráfico, que a velocidade tem que ser nula nesta posição. Sendo assim, a gente pode escrever, então, que o trabalho da posição 5 até a posição menos 3 é igual, como é uma força constante e ela tem o mesmo sentido do deslocamento,
mesma direção do deslocamento, então o ângulo θ entre eles seria 0, o cosseno de 0 é 1, então ela fica reduzida, aí o trabalho fica reduzido a força vezes o deslocamento D aqui, que é então, a força é a massa, a gente pode pela segunda lei de Newton aí, considerando que essa força é a força resultante, então atuando sobre o sistema, pela segunda lei de Newton eu posso escrever essa força como sendo massa vezes a aceleração, e aí vezes o deslocamento, isso nos dá o trabalho. Só que perceba que eu não sei quanto que é a aceleração que essa força está gerando. Então a gente vai ter que analisar um outro estágio do movimento para determinar essa aceleração. Como a força é constante, a aceleração e a massa também, né? A aceleração dessa força em qualquer estado do movimento, em qualquer instante do movimento, em qualquer posição desse movimento, vai ser sempre a mesma, porque a força é constante e a massa também. Então a aceleração tem que ser uma constante. Com isso, a gente tem uma informação importante que vai nos dar um caminho para determinar o A, que é o quê? O valor da energia cinética no ponto zero, né? Na posição zero, essa energia cinética K0 aqui, que é 30 joules. O exercício nos dá esse dado aí. E eu posso então analisar aquele movimento inicial, o movimento da posição 0 até a posição 5, porque eu já sei qual é a variação de energia e eu consigo calcular o trabalho a partir daqui e tirar então a aceleração do corpo. Ficaria algo mais ou menos assim. Eu sei que o trabalho da posição 0 até 5, novamente fica a força vezes agora um deslocamento de linha, que é esse deslocamento de 0 até 5, ok? E isso tem que ser igual à variação da energia cinética, que eu chamei uma variação de energia cinética linha, que é essa variação aqui, de K0 até 0, até a posição final aqui. Então, abrindo essa expressão, ficaria a força é massa vezes aceleração, deslocamento de linha, e a variação de energia cinética é K menos K0, onde K é a energia cinética final aqui na posição 5. Sendo assim, a gente pode substituir os nossos valores. A massa é 8 kg, a aceleração é quem eu quero determinar. O deslocamento de linha, neste caso, é de 0 até 5. Então, a posição final é 5 e a posição inicial é 0. Então, dá apenas 5 metros. A energia cinética final é 0, a gente está vendo aqui no gráfico, na posição 5, e a energia cinética inicial é 30, então ficou menos 30 joules. Então, se eu isolar a aceleração nessa expressão, eu tenho menos 30 joules, aí o 8 kg e os 5 metros estavam multiplicando aqui, eles vão aparecer do outro lado da equação, dividindo. Então, se eu executo essa conta na nossa calculadora, a gente chega num valor de aceleração de menos 0,75 metros. Perceba então que é uma aceleração negativa mesmo. A força atua como a força tem um sentido contrário ao eixo x aqui. É sempre uma força para a esquerda. Então o nosso resultado já está coerente. É um bom indicativo para a gente que estamos no caminho certo aí do exercício. Agora, substituindo então essa aceleração aqui e abrindo essa expressão, eu tenho então que a força é massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, isso me dá o trabalho, e pelo teorema trabalho-energia, eu sei que isso aqui tem que ser igual à variação da energia cinética, que é o que a gente já definiu aqui em cima. Então, se eu quero a velocidade na posição 3, basta eu isolar essa velocidade, que vai ficar o quê? Perceba que na posição V0, agora eu estou trabalhando com uma posição inicial aqui, ó, em 5 metros, a gente falou isso. Então, na posição V0, na posição 5 metros, desculpa, a velocidade V0 é nula, ok? Eu tenho massa do lado da equação e tenho massa do outro lado também, então eu posso simplificar. E se eu isolo então a velocidade ao quadrado, fica a velocidade, eu tinha um 2 dividindo, ele vai aparecer do outro lado da equação multiplicando. Então fica a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento d. Sendo assim, basta eu calcular a raiz quadrada de 2 a d, isso me dá a velocidade. E eu quero a velocidade na posição menos 3 metros. Então fica 2 da expressão aqui. A aceleração a gente já viu que é menos 0,75 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento d, qual é o deslocamento d? Ué, a posição final, menos 3, menos a posição inicial, que é 5. Então ficaria menos 3, menos 5. Então isso me dá menos 8. E eu executando então agora esta conta na nossa calculadora, a gente chega ao valor final aí, a resposta do exercício, que é uma velocidade na posição menos 3 de aproximadamente 3,46 metros por segundo. Isso é o módulo dela, tá? Essa velocidade é uma velocidade no sentido negativo do eixo x. Então o módulo aqui é de 3,46 metros por segundo. Ok? Então é um exercício relativamente simples. A gente só usa a definição aí de trabalho e energia cinética. A questão é que a gente precisa usar ela em dois estágios diferentes. Um no movimento inteiro, da posição 5 até a posição menos 3. Só que isso vai depender do valor da aceleração.
E para determinar a aceleração, a gente pode usar o primeiro estágio enunciado, que o exercício nos dá no enunciado. Aí. Então, aplicando novamente trabalho e energia cinética, a gente consegue determinar qual é a aceleração e depois substituir no caso de retorno. Ok, jovens? É isso. Bons estudos para vocês aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!